E aí pessoal, tudo bem com vocês? Giovanni aqui dando sequência ao estudo da genética. Nesse momento estamos estudando a genética do sexo. Na aula anterior já falamos dos tipos de sistema XY, X0, ZW e Z0. Falamos também um pouquinho sobre o sistema XY relacionado ao daltonismo. Ainda falando do sistema XY, nós temos uma situação também que é muito similar aqui ao daltonismo em relação ao raciocínio. Mas em relação ao problema, o problema muda. Temos uma doença chamada de hemofilia. O que acontece com pessoas que são hemofílicas? Pessoas que são hemofílicas, elas têm dificuldade em coagular o seu sangue. Então, vocês têm aqui o que nós chamamos de tipos de hemofilia. A hemofilia relacionada a defeito no fator 8 de coagulação. Pessoas que têm defeito no fator 8 de coagulação, que é uma proteína produzida pelo fígado, então 80 a 85% dos casos de hemofilia estão relacionados à hemofilia do tipo A, que está relacionada a defeito nesse fator, no gene relacionado ao fator 8 de coagulação. Mas temos uma parcela pequena, em torno de 15 a 20% dos hemofílicos, que tem a hemofilia do tipo B, relacionada à deficiência no fator 9 de coagulação. A hemofilia, eu disse que ela é muito similar ao raciocínio em relação ao daltonismo. Por quê? Porque o daltonismo também é uma herança recessiva ligada ao sexo. A hemofilia, doença recessiva ligada ao sexo. Você sabe que uma herança ligada ao sexo, quando eu falo herança ligada ao sexo, estou falando de uma herança ligada ao cromossomo X. Então ela vai ter um comportamento diferente em homens e mulheres, já que o homem tem apenas um cromossomo X e as mulheres têm 2 cromossomos X. Então aqui vamos preencher a tabelinha juntos. Para o sexo masculino nós temos 2 opções, para o sexo feminino nós temos 3 opções. Homens que são XHY serão normais. Homens que serão XHY serão hemofílicos. Meninas, existem 3 possibilidades de genótipo. Menina XH será normal. Menina XH, ela também é normal, só que a gente diz que ela é normal portadora. Então, toma cuidado em relação à resolução dos exercícios, porque se o exercício falar normal portadora, ele está falando do quê? Ele está falando de uma mulher que é normal, mas é portadora do alelo recessivo, ou seja, ela é normal, mas ela pode passar esse alelo recessivo para os seus filhos. Meninas hemofílicas, é muito mais raro você encontrar uma menina hemofílica. Por quê? Obrigatoriamente o pai tem que ser hemofílico, para o pai poder passar um XHzinho para essa menina, e a mãe tem que ser, no mínimo, portadora, para que possa passar um XHzinho para essa menina. Então, meninas hemofílicas, XHzinho. Você vai perceber que é muito, mas muito mais raro encontrar uma menina hemofílica do que um homem hemofílico. Vamos fazer o mesmo raciocínio que nós fizemos lá para o daltonismo. O homem, basta apenas um XHzinho para que ele seja hemofílico. Qual é a frequência do XHzinho na população? É 1 sobre 10 mil. Então, a cada 10 mil indivíduos, 1 é hemofílico. Veja que é muito mais raro também, até mesmo para homens, né? Que lá no daltonismo era 1 em 40, aqui é 1 em 10 mil. Então, homens hemofílicos serão 1 a cada 10 mil. Né? Fechando o nosso raciocínio aqui, homens hemofílicos, 1 a cada 10 mil, já que ele tem apenas um XHzinho. Agora, as mulheres, como elas são XHzinho, qual é a chance dela receber um XHzinho? É 1 sobre 10 mil. E qual é a chance dela receber 2 XHzinho, um do pai e um da mãe? É 1 sobre 10 mil vezes 1 sobre 10 mil. Isso aqui é matemática, né? Lembre-se que a gente envolve aqui a probabilidade. A chance dela receber um XHzinho é 1 sobre 10 mil. E a chance dela receber outro XHzinho é 1 sobre 100 milhões. Então acompanhe lá, ó, 1 sobre 100 milhões. Se você pensar na população brasileira, população aqui do Brasil, nós estamos aproximadamente com 208 milhões de brasileiros. 208 milhões de brasileiros, em que metade são homens, provavelmente, metade são mulheres. E se eu falo 1 a 100 milhões, então na população brasileira deve ter aí uma mulher hemofílica. Veja que é mais raro você encontrar mulheres hemofílicas do que homens hemofílicos. Esses números aqui não precisa você decorar, é só uma questão de curiosidade.
que mostra matematicamente por que o homem é mais comum em relação a heranças que são ligadas ao sexo. No caso de daltonismo, no caso de hemofilia. Dá uma olhada aqui nesse exemplo. Ó. Nós temos um homem que ele é normal e uma mulher que é normal portadora. O homem é XHY, ele produz espermatozoides XH e produz espermatozoides Y. E as meninas XH, XH, produzem óvulos XH, óvulos XH. Nesse caso, fazemos a combinação, a distributiva, que você também é acostumado a fazer aquele quadro de Pinet. Então, XH, XH, temos uma mulher normal. XH com XH, mulher normal, mas portadora. Mas pode ser o Y com XH, homem normal, o Y com XH, o homem hemofílico. Então, você tem, a partir desse cruzamento aqui, mulheres serão 100% normais. Os homens, você tem uma possibilidade de metade ser normal, metade ser hemofílico. Beleza? Tá aí então a situação da hemofilia. Ainda falando de herança ligada ao sexo recessiva, nós temos a distrofia muscular de Duchenne. A questão da tabela é muito parecida com daltonismo e hemofilia. O que acontece aqui na distrofia muscular de Duchenne? Existe uma proteína muscular chamada de distrofina. Pessoas que nascem com essa doença, distrofia muscular de Duchenne, já nos seus primeiros anos de vida, ela tem um enfraquecimento muscular e ela tem dificuldade em permanecer em pé por conta dessa fraqueza muscular, por conta da distrofina, uma proteína importante aí para o fortalecimento muscular. Então, como que fica a situação aqui de genótipo e de fenótipo? É uma herança recessiva ligada ao sexo. Então, homens que são XDY serão distróficos, serão afetados. A mulher, 3 possibilidades de genótipo, XD normal, XD vai ser normal, mas portadora do gene, quer dizer que ela pode passar esse gene para os seus descendentes, e mulheres que serão XD, nesse caso serão o quê? Afetadas. Mas veja que eu vou colocar um asterisco aqui nessa menina. Por quê? Essa mulher afetada, na verdade, ela não existe praticamente. Por quê, professor? Porque homens afetados, eles geralmente têm morte precoce. E para que você tenha uma menina afetada, precisaria ter um homem que chega na maturidade sexual. E até pode acontecer de um homem afetado pela distrofia, chegar na maturidade sexual. Mas geralmente quando chega na maturidade sexual, ele chega muito debilitado. Então, esse pai, teoricamente, não existe. Por quê? Tem morte precoce. Então, essa menina, para ela ser distrófica, ela precisaria receber um XDzinho da mãe, pelo menos que a mãe seja portadora, e um XDzinho do pai. Mas como esse pai não existe, porque ele tem morte precoce, então é muito raro mesmo você encontrar meninas com distrofia. Professor, então pode existir? Até pode existir, gente. Porque existem tratamentos hoje, a medicina está avançando. E temos promessas de, no futuro, dar uma sobrevida para esses homens distróficos, né? Se eu der uma sobrevida para esses homens distróficos, daí existe a possibilidade de você ter aí um pai com distrofia muscular. E aí vai existir a possibilidade, vai ser mais comum você encontrar meninas com distrofia muscular do que é hoje, né? Mesmo assim, é muito raro você encontrar homens com distrofia muscular, meninas então nem se fale, né? Muito mais raro ainda. Mas se a medicina avançar no tratamento desses homens distróficos, teremos a possibilidade de, no futuro, ter uma porcentagem um pouquinho maior de mulheres com distrofia muscular de Duchenne. Vamos falar agora de herança ligada ao sexo dominante. Você conhece uma doença chamada raquitismo. O raquitismo está relacionado à deficiência de vitamina D na infância. Principalmente na infância, né? Raquitismo, vitamina D. Deficiência de vitamina D. Mas existe um raquitismo genético, em que a pessoa já nasce com raquitismo, porque é um raquitismo genético. Herança ligada ao sexo, ligada ao cromossomo X, só que dominante. Então, como que fica a tabela? XRzão, né, de raquitismo, vou usar a letra R. XRzão Y, esse homem é afetado. Ele tem raquitismo. XRzinho Y,
esse homem é normal. Ela é uma herança dominante, né? Feminino você tem o XRzão, XRzão, mulher afetada, XRzão, XRzinho, essa mulher será também afetada, já que estamos falando aqui de uma herança dominante, e para que essa mulher seja normal, ela tem que ser XRzinho, XRzinho. Então mulher vai ser normal. Isso aqui é importante que você domine bem, porque costuma aparecer aí nos exercícios heredogramas como esse daqui, ó. Então dá uma olhada nesse heredograma. Muitos de vocês vão falar assim: ai, professor, eu já sinto medo só de olhar o tamanho desse heredograma. Eu sempre digo que quanto maior um heredograma, melhor, porque assim você tem mais informações para que você possa interpretar. Temos aqui uma herança ligada ao sexo dominante, o raquitismo genético. Como identificar? Olha uma situação que é interessante. Aqui, ó, você tem um homem que teve vários filhos. Caramba, né? Olha quantos filhos ele teve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 filhos. Caramba! Mas olha que interessante. Desses 12 filhos, ele teve, né, ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mulheres. E observe que todas as mulheres, todas as filhas, nasceram afetadas. O que a filha herda do pai? A filha herda do pai o cromossomo X. Por que não afetou os filhos homens? Porque os homens herdam o cromossomo Y e essa herança é ligada ao sexo dominante. Então esse homem aqui, vamos dizer que ele é XAzão Y. O que ele passa para as filhas? O XAzão. Então quer dizer, se é uma herança dominante, todas as filhas vão receber o XAzão do pai. Consequentemente, temos aí, né, uma possibilidade então de interpretação. Se você vê uma imagem dessa, você já sabe que é uma herança ligada ao sexo dominante. Dá uma olhada nesse exercício aqui agora. Temos um outro heredograma. E nesse outro heredograma, novamente, homem passa para suas filhas somente. Homem passa para suas filhas somente. Foi levantada a hipótese de que a doença possui padrão de herança dominante ligada ao cromossomo X. O que levou a tal conclusão foi o quê? Olha só, sempre homens afetados passam para as filhas. Então isso chama a sua atenção. Então, letra A, incidência da doença em mulheres e homens? Incide em mulheres e homens, mas sempre que incide em homens, ele passa para as filhas. Então não pode ser a letra A. Letra B fala, transmissão do alelo mutante apenas as filhas de um homem afetado. Sim, apenas as filhas de um homem afetado. Então temos aí letra B como alternativa correta. Agora vamos aqui observar, né? Ali, ó, destacando, homem afetado, filhas afetadas. Para a gente fechar, dá uma olhada nesse exercício aqui, ó. No que diz respeito à hemofilia, escreva verdadeiro ou falso conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo. A incapacidade de produzir o fator 8 de coagulação sanguínea, apresentada pelos hemofílicos, pode levar à morte e segue herança ligada ao sexo? Sim, é uma herança ligada ao sexo, então verdadeiro. Mulheres com genótipo XHzinho, XHzinho e homens com genótipo XHzinho Y são hemofílicos. Sim, são hemofílicos. Portanto, a hemofilia segue o padrão típico de herança ligado ao cromossomo Y? Não, não é ligado ao cromossomo Y. Então, por isso esse item é falso, é ligado ao cromossomo X. Próximo. Os homens hemofílicos não transmitem o alelo mutante para a prole do sexo masculino. Os homens hemofílicos não transmitem o alelo mutante para indivíduos do sexo masculino. Verdadeiro, né? O que ele transmite para os filhos do sexo masculino? Cromossomo Y. Então, verdadeiro. E último, as filhas de uma mulher hemofílica são hemofílicas, pois herdam um alelo selvagem da mãe. As filhas de uma mulher hemofílica, elas herdam um XHzinho da mãe. Mas para elas serem realmente hemofílicas, elas precisam de um XHzinho do pai também. Então, nesse caso, esse item fica falso. Alternativa correspondente, letra C. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Legal, gente? Encerramos assim mais uma aula. Até a próxima.